Programa Passando a Limpo, o seu jornal do fim de tarde com Agnello Corbellino. Boa tarde, Cuiabá, boa tarde, Mato Grosso, mas muito boa tarde mesmo a você que está sintonizado novamente comigo aqui na nossa TV Mato Grosso, canal 27, a partir de agora juntos, juntinhos, através do programa Passando a Limpo. Lembrando que hoje é quarta-feira, chegamos na metade de mais uma semana, anote aí, dia 17 de setembro do ano de 2025. Eu espero que o seu dia tenha sido ótimo, que Deus lhe abençoe ricamente, abundantemente no transcorrer de todo esse dia, porque estes são os votos e o desejo de toda a equipe e também de toda a produção do programa Passando a Limpo. Olha, o programa de hoje é assim, assim de informações. Daqui a pouco eu trago o balanço policial, mas daqui a pouco também eu trago as notícias do bastidor aqui de Cuiabá, do estado de Mato Grosso. Vamos trazer os assuntos que estão repercutindo no Paço Municipal, aqui de Cuiabá, de Várzea Grande. Trago também as informações agora do estado de Mato Grosso. E eu recebo ao vivo daqui a pouco a vereadora Mara do Podemos, aqui de Cuiabá, e nós vamos conversar exatamente sobre os trabalhos da Câmara Municipal, as ações da parlamentar, mas também, os enroscos, os embaraços, que começam a surgir dentro da Câmara Municipal. Tá legal? Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o plano diretor. Eu tenho cobrado bastante da Câmara Municipal o plano diretor, envolve as questões ambientais, envolve a questão da mobilidade urbana. Eu quero saber exatamente como é que a Câmara Municipal está discutindo isso lá, tá bom? Tudo isso e muito mais a partir de agora comigo aqui no Passando a Limpo. Olha, deixa eu trazer já o balanço policial, porque as últimas 24 horas foram movimentadíssimas aqui no estado de Mato Grosso, como tem sido todos os dias. Inúmeras ocorrências aconteceram em vários municípios e você vai ficar por dentro das principais todos os dias nesse resumo do balanço policial. Confira. Um criminoso de 24 anos, identificado como Wender Vieira da Silva, morreu na noite desta terça-feira, após um confronto com a polícia militar no bairro Jardim Icaraí, em Várzea Grande. Outro suspeito envolvido na ocorrência foi detido. De acordo com o tenente-coronel Nogueira, comandante do 4º Batalhão da PM, a corporação recebeu informações de que o grupo planejava fundar uma nova facção criminosa na região e realizar um assalto a um comércio local. Durante as diligências, os policiais abordaram o primeiro suspeito, que portava uma pistola e entorpecentes. Ele confessou a existência de um comparsa e detalhou o plano do crime. Ao tentar prender o Wender, os militares relataram que ele fugiu, pulando muros e subindo no telhado de uma residência. Durante a tentativa de abordagem, ele teria tentado sacar uma arma, momento em que foi atingido no confronto. O corpo de bombeiros foi acionado, mas o suspeito não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A polícia militar informou que os dois envolvidos tinham antecedentes criminais e mandados de prisão em aberto. Dois homens, identificados como Leandro das Chagas Alves, de 30 anos, e Rafael Silva Gomes, de 22, foram executados a tiros na noite desta terça-feira, em Sorriso, município localizado a 398 quilômetros de Cuiabá. As vítimas seriam membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada por volta das 18 horas, após denúncias de disparos de arma de fogo na rua Laodiceia, no bairro Fraternidade. Ao chegar ao local, os policiais encontraram Leandro morto dentro do banheiro da residência e Rafael caído próximo ao portão, ainda dentro do imóvel. O corpo de bombeiros foi acionado e confirmou os óbitos. No local do crime, foram encontradas várias cápsulas de munição calibre 9mm, além de projéteis espalhados pelo chão. Segundo relatos de testemunhas, os autores seriam 2 ou 3 suspeitos, que chegaram ao local gritando: "Perdeu, perdeu. Aqui é PCC", antes de abrirem fogo contra as vítimas. Durante as diligências, uma mulher foi detida. Ela possuía um mandado de prisão em aberto e é apontada como possível responsável por atrair as vítimas para o local onde ocorreram as execuções. O dono de um restaurante reagiu a uma tentativa de assalto e colocou o criminoso para correr no bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá. O assaltante havia aproveitado o momento em que 2 mulheres estavam na porta do estabelecimento para invadir o local. Ele foi preso logo depois.
De acordo com imagens de câmeras de segurança, por volta das 21h50, o criminoso chegou armado com uma faca e anunciou o assalto. As duas mulheres que estavam na entrada do restaurante correram para dentro do local gritando por socorro. Ao ouvir os gritos, o proprietário saiu com uma escada nas mãos e avançou contra o invasor. Surpreendido, o criminoso deixou a faca cair e fugiu correndo. A polícia militar foi acionada e conseguiu localizar o suspeito no bairro Pedregal. Durante a abordagem, ele afirmou que não queria roubar, apenas conseguir comida. O homem foi encaminhado para a central de flagrantes. A Polícia Civil investiga o caso. Um comerciante de 54 anos foi feito refém por 3 assaltantes durante um roubo ao mercado no bairro Jardim Califórnia, em Sinop. Os criminosos se passaram por clientes e, na hora de pagar, anunciaram o assalto. Um deles, armado com uma faca, obrigou a vítima a ir para os fundos, enquanto os outros roubavam cigarros, bebidas, celulares e dinheiro. A vítima foi trancada no escritório e os bandidos fugiram a pé. Horas depois, a Polícia Civil localizou 2 suspeitos no bairro Jardim Caribe. Com eles, foram encontrados os produtos roubados e roupas usadas no crime. Um dos detidos tentou enganar os policiais com nome falso, mas foi identificado. Ele tinha um mandado de prisão em aberto. Os 2 resistiram à prisão, mas foram contidos e levados para a delegacia de roubos e furtos. A polícia também apreendeu uma porção de maconha no local. A madrugada desta terça-feira foi marcada por momentos de tensão no bairro Bela Vista, no município de Alto Paraguai. Um incêndio destruiu parte de uma residência localizada na rua Raposo Tavares. Segundo testemunhas, a proprietária da casa acordou assustada ao perceber a presença de 2 homens dentro do imóvel. Os invasores procuravam pelo filho da moradora, que não foi encontrado. Diante da negativa, eles atearam fogo na casa e ainda prometeram voltar. A suspeita é de que o crime esteja relacionado a uma disputa entre facções criminosas. A Brigada Estadual Mista foi acionada imediatamente e encontrou o imóvel em chamas. A rápida resposta evitou que o incêndio se espalhasse para casas vizinhas, impedindo uma tragédia ainda maior. Apesar dos danos materiais significativos, ninguém ficou ferido. A Polícia Civil investiga o caso para identificar os autores da invasão e esclarecer as motivações do ataque. As informações. Olha, traz para mim, por favor, imagens de um cachorro vira-lata. É o primeiro aí, tá? Por favor, Joilson. Um cachorro vira-lata ficou gravemente ferido após ser atacado por um pitbull na manhã desta segunda-feira, ali no residencial São Tomé 2, aqui em Cuiabá. O ataque foi registrado por câmeras de segurança por volta das 7h17, 7 horas da manhã, e mobilizou um pedreiro que, ao presenciar a cena, interveio com um cabo de picareta para tentar salvar o animal. Olha as imagens aí, solta as imagens, olha isso daí, gente, olha isso daí. Olha lá, olha lá, olha lá. O pedreiro intervindo aí, porque senão, com certeza... Ah lá, olha só, olha só, olha só. Olha só, olha, e assim mesmo, olha como que ele bate no pitbull e o pitbull não solta. Não solta o cachorro, não solta. Que é isso, rapaz? Olha a violência desse animal, olha a violência desse animal. Gente do céu, que é isso? Que coisa absurda, né? Os ataques de animais, de cachorros ferozes como isso daí, têm sido constantes. Aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, em várias outras regiões e pelo Brasil afora, né? Temos que tomar muito cuidado, gente. Quem tem cachorros assim da raça, pitbull, rottweiler, esses cachorros mais ferozes, né, que são muito fortes, tem que tomar muito cuidado mesmo, viu? Olha, falando em cachorro, deixa eu trazer essa reportagem para você, porque eu quero falar de um canil clandestino. Mais de 70 cães de raça foram resgatados em condições insalubres dentro de um canil clandestino interditado na manhã desta terça-feira no bairro Porto, aqui em Cuiabá. A ação foi realizada pela Prefeitura por meio da Diretoria de Bem-Estar Animal e da Secretaria de Ordem Pública, em conjunto com a Polícia Civil, Vigilância Sanitária e também a Delegacia de Meio Ambiente. Tudo isso após denúncias de maus tratos e irregularidades sanitárias no local. A doutora Juliana Palhares esteve lá. Acompanhe essa reportagem, imagens, eu mostro para você na tela do Passando a Limpo. Uma operação conjunta interditou um canil clandestino no bairro Porto, em Cuiabá, onde mais de 70 cães de raça foram encontrados em condições degradantes.
O espaço, também usado como criadouro irregular de hamsters, funcionava sem alvará, sem registro veterinário e com documentação fraudulenta. Os animais estavam confinados em locais sujos, com fezes, restos de comida e até carcaças em decomposição. Muitos apresentavam sinais de desnutrição e doenças. No local, foram apreendidos medicamentos vencidos, vacinas irregulares e produtos sem nota fiscal. A vigilância sanitária também identificou riscos de contaminação e doenças como leptospirose e leishmaniose. Os animais resgatados estão passando por triagem e cuidados emergenciais, e parte será encaminhada ao canil municipal para posterior adoção. 4 pessoas foram conduzidas à delegacia e poderão responder por crime ambiental e maus-tratos. O espaço segue interditado, e a Prefeitura reforça o alerta à população para verificar a procedência antes de adquirir qualquer animal. O sofrimento desses cachorros cruzando ali, ó, indiscriminadamente, sem controle, para vender cachorro, um comércio de vidas, isso é absurdo. Mas é claro que tem inclusão. Olha isso aqui, olha isso aqui. É uma das piores coisas que eu vi na minha vida inteira, sem brincadeira. A gente veio aqui junto com o Bem-Estar Animal, com a DEMA e a Vigilância Sanitária também, para verificar uma situação, uma denúncia gravíssima, de um canil clandestino, onde animais da raça Shih Tzu, Spitz alemão, Pinscher seriam comercializados e eles não teriam um manejo adequado, sem alvará sanitário, e os cachorros possivelmente poderiam estar sob maus tratos. Então nós primeiramente viemos aqui, tentamos a entrada espontânea, houve uma dificuldade extrema de acesso, né? Mas conseguimos entrar com o poder de polícia que temos, com a polícia civil também ao nosso lado, e foi flagrada uma situação absurda. Além disso, nós flagramos uma criação de hamsters, também sem qualquer autorização. Enfim, a situação é muito triste. Esses animais, os primeiros, vão ser encaminhados para fazer uma avaliação imediata, que eles já estão realmente doentes. Tivemos aí mais de 60 a 70 animais dentro desse espaço, com subdivisões totalmente inadequadas para a convivência e bem-estar dos mesmos. Nosso papel agora é fazer o levantamento exato dos animais, avaliação clínica e posterior adoção para um lar responsável. Alguns vão ser encaminhados direto para o nosso canil, até que a gente consiga fazer a adequação por conta do volume alto desses animais encontrados. Então, fica o nosso apelo aqui. Confie na Prefeitura, confie na Segurança Pública, nos órgãos competentes para fiscalizar e punir também pessoas que ganham a vida sacrificando os animais dessa forma, né? Nenhum animal merece passar por esse tormento. Nós temos aqui cachorrinhos recém-nascidos, cachorrinhos com doenças, enfim, o Bem-Estar Animal vai fazer o manejo desses animais para atendimento, para acolhimento em lares temporários. Todos os protetores aí se envolveram nessa ação e a Delegacia do Meio Ambiente vai tocar a parte criminal, né? Os responsáveis estão sendo encaminhados para a Delegacia do Meio Ambiente, onde vai ser feito aí todo o procedimento competente. Já estou recebendo aqui a vereadora doutora Mara Araújo, do Podemos, e nós já vamos conversar com ela. Eu, inclusive, quero daqui a pouco tratar com ela também a respeito do protesto contra o despejo das famílias que estão lá no contorno leste. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. São 17 horas e 17 minutos. Vamos fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo comercial e já volto na sequência aqui com o Passando a Limpo, uma entrevista ao vivo aqui no programa. Não perca não. Fique comigo aqui na TV Mato Grosso, canal 27, que eu volto já. Essa van aqui foi muito importante para nós aqui em Colírio. A gente vai em Sinop cuidar da nossa saúde. Antes a gente tinha poucos instrumentos, agora com os novos instrumentos, tá afinada, tá bonito, boa de se ver. A LMT conhece a realidade dos municípios e trabalha para melhorar a vida das pessoas. Esse lar dos idosos é uma bênção, porque aqui a gente é tratado com carinho. Com esse incentivo, a nossa produção aumentou e aumentou a renda dentro da nossa propriedade. Graças a Deus e ao mutirão, estamos todos vendo muito bem. Depois dessa cirurgia bariátrica, minha vida mudou 100%. Hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz. Minha cirurgia foi uma benção, foi rápido, fila zero.
Essas e outras ações que chegam até a população são realizadas por meio das emendas parlamentares. Com apenas 2% de recursos do Estado, a LMT transforma a realidade dos municípios. Assembleia Legislativa, unindo vozes, fortalecendo cidades. Levar água e saneamento para tanta gente é um desafio. É tarefa para quem sai de casa quando dia é noite. Para quem faça chuva ou faça sol, tá lá fazendo. Para quem sabe que por trás de cada obra existe uma torneira abrindo e a poluição dos rios sumindo. O desafio é grande, mas nossa dedicação é maior, porque nosso tratamento é feito de gente. Águas Cuiabá. E aí, gurizada? Olha que voo lindo, seu mano! Aquapark Pantanal! Venham, gente! Venham desfrutar da piscina de onda, criançada! Que é esse, gurizada? Vem pro Aquapark, seu mano! Aquapark Pantanal, pertinho de você! No passado, Mato Grosso enfrentou incêndios que atingiram o nosso meio ambiente. Mas a resposta foi imediata. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso uniu esforços e recursos para combater as queimadas e preservar a vida. Por meio da Comissão de Meio Ambiente, a Assembleia vem trabalhando incansavelmente. E graças às leis de proteção e preservação, podemos ver o cenário de destruição dando lugar novamente à nossa natureza. O projeto Pantanal teve 50% de seus recursos financiados pela Assembleia para viabilizar sustentabilidade em fazendas e o retorno dos pantaneiros. Também foi articulado para que o investimento anual da Cinfra em equipamentos de combate a incêndios subissem para 35 milhões em 2025. E foi criado a Sala de Situação em Poconé para agir em casos emergenciais. Isso é ação, união e compromisso. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Unindo vozes, fortalecendo cidades. De volta com o programa Passando a Limpo, são 17 horas e 20 minutos, recebendo no programa Passando a Limpo, mais uma vez, a presença da vereadora doutora Mara Araújo, ela que é do Podemos, é mais uma dessas mulheres poderosas no Parlamento Municipal. Doutora Mara, seja bem-vinda comigo mais uma vez aqui no Passando a Limpo. Boa tarde. Obrigada, satisfação estar aqui com vocês novamente. Bem, eu estava falando aqui no bastidor que a doutora Mara é uma das vereadoras mais elegantes e bonitas que nós temos hoje no Parlamento Municipal do Estado de Mato Grosso, né? Ainda bem que a assessora dela está aqui, né? A Marcela, e ela não vai brigar comigo porque eu falei isso, né? Mas eu disse que eu ia falar. Doutora Mara, antes de eu começar a entrevista com a senhora, eu queria que a senhora assistisse essa reportagem que nós preparamos, porque eu quero falar do protesto que aconteceu lá no Contorno Leste contra o despejo que está previsto para acontecer. A senhora está acompanhando esse caso? Estou sim. Está acompanhando essa pauta? Estou acompanhando. Inicialmente eu estava junto com várias pessoas, com os outros 3 vereadores, né? Sim. Dilemário Alencar, Catiúcia Mantelli. Fizemos uma grande audiência pública em relação à situação do contorno e, posteriormente, vindo aí as decisões judiciais, nós estamos agora aguardando para ver qual vai ser o resultado. Certo. Vamos acompanhar essa reportagem? Vamos acompanhar essa reportagem que nós preparamos? Coloca para mim, por gentileza, na tela do Passando a Limpo. Dezenas de pessoas bloquearam a Avenida Contorno Leste no início da noite desta terça-feira, dia 16, em protesto contra a decisão da Justiça de Mato Grosso que determina a desocupação de centenas de famílias da região. Segundo a ordem judicial, os moradores têm até o dia 27 de outubro para deixar a área voluntariamente. Com faixas, cartazes e pneus, os manifestantes pararam o tráfego de veículos e cobraram uma solução das autoridades. Na manhã da segunda-feira, dia 15, eles já haviam realizado um ato em frente à Prefeitura de Cuiabá. Um dos líderes do movimento afirmou que a manifestação é uma luta pelo direito à moradia e rebateu as acusações de invasão ou associação a organizações criminosas. No último dia 3 de setembro, o prefeito Abílio Brunini afirmou que a gestão municipal identificou uma área para realocar cerca de 700 famílias que ocupam o Contorno Leste. No entanto,
a proposta ainda depende da aprovação do Poder Judiciário e da juíza responsável pelo caso. A situação das famílias é acompanhada pela Prefeitura, em conjunto com o Ministério Público e o Judiciário. Um dos principais impasses é a divergência nos dados sobre o número de moradores que realmente têm direito ao auxílio. Levantamentos anteriores apontavam entre 1.500 e 2.000 famílias na área. No entanto, apenas 172 estavam cadastradas oficialmente pela Secretaria de Assistência Social. Por conta disso, uma força-tarefa foi iniciada no dia 16 de agosto para atualizar os cadastros, com apoio das Secretarias de Assistência Social e de Habitação. Obrigado pelas informações. Doutora Mara, a senhora vê alguma possibilidade de uma reversão junto à Justiça após essa determinação da desocupação desta área, com data já marcada para data limite até o dia 27 de outubro? Temos alguma possibilidade de reversão disso? Lamentavelmente, juridicamente, não. Eu estou falando agora para uma advogada. Sim. Né, operadora do direito. E, infelizmente, no contexto que está, pelos proprietários e também pela situação judicial, né, não tem como ser revertido. A não ser que até o prazo é do dia 28 de outubro, que até lá haja novamente aí algumas tratativas com o Poder Judiciário e também com os proprietários da área, para que isso aconteça de estar aí totalmente. A questão do apelo social, por se tratar de famílias, pessoas idosas, mulheres gestantes, crianças, isso não sensibiliza a Justiça, uma vez que anteriormente os próprios proprietários da área sinalizaram o interesse de vender essa área para o Estado, para a Prefeitura, enfim. Olha, se tratando da sensibilidade social que existe lá, assim, chega a ser, é doloroso ver quantas famílias que estão lá, que realmente investiram lá porque acreditaram em alguém que falou que aquele local, que poderiam ficar ali e poderiam sair do aluguel. E muitas pessoas brincaram com os sentimentos de muitas pessoas, deram esperanças para as pessoas. E, infelizmente, hoje a gente vê essa tragédia que está aí anunciada para o dia 28 de outubro. Eu falava sobre isso ontem, doutora Mara. É muito difícil dar esperança aonde não se tem. Eu comentava sobre isso ontem e realmente é lamentável que agentes públicos, e muitas pessoas eu não vou usam citar disso, aqui né? nomes, mas agentes públicos que ocupam cargos políticos, públicos, possam induzir as pessoas a cometer um erro tão grave como esse. Pode até deixar a câmera aberta, se possível, aí, que eu quero deixar isso registrado, que eu vou falar aqui agora. Porque eu conheço o caso de uma família, de uma senhora, que ela acabou se separando do marido, até por questões de violência doméstica, doutora Mara, com 3 crianças. O marido obrigou ela a vender uma residência. E parte desse dinheiro para ele, parte do dinheiro para ela. Ela investiu lá. Ela construiu uma casa lá. Ela levantou umas paredes lá de alvenaria. Né? A questão é que não há nenhuma possibilidade, pelo menos ao que aparenta, dessas pessoas serem pelo menos indenizadas pelos gastos que tiveram lá. E tudo porque alguém disse para ela que poderia construir em cima do terreno e do lote, que já estava certo de que a terra seria, que o pedaço de terra seria destinado para ela. Sabe? Então, este é um caso, mas nós temos inúmeros casos acontecendo em vários outros lugares. Em vários outros pontos. Né? A Justiça, de alguma maneira, ao se deparar com casos como esse, ela não tem condições de promover alguma ação para poder ressarcir essas famílias, doutor? Eu estou falando com uma vereadora, mas que é advogada, eu não sei como tratar isso. É um assunto muito delicado juridicamente, como Sim. eu disse, pelos proprietários da terra, que tem um apelo emocional em cima da terra, e também juridicamente falando, já que há uma decisão judicial de despejo. Mas assim, eu acredito que existe a possibilidade, já o prefeito já sinalizou que tem uma outra área próxima para essa situação.
Mas quando nós fizemos a audiência pública no início de abril, foi no início de abril, eu pedi para as autoridades presentes, eu falei, vamos ter muito cuidado com essa situação. O que a gente for falado aqui, a gente tem que estar tentando cumprir. Só que a gente não sabia o pé que estava a parte jurídica da situação, até porque eles já estavam no local há mais de 3 anos. Eu quero deixar bem claro aqui que eu sou terminantemente contra qualquer tipo de invasão. Eu sou a favor da propriedade. Mas naquele caso, em particular, as pessoas que foram para lá, elas tiveram a certeza que, primeiro, que era uma área pública, depois que havia uma negociação na terra, então, que havia possibilidade de adquirirem a terra. E assim, Cuiabá tem um déficit habitacional gigantesco, que precisa ser sanado. Ninguém vai invadir uma área porque quer, porque não tem moradia mesmo. Então, quando as pessoas veem a possibilidade de sair do aluguel, elas acreditam no que está sendo falado a elas. Ainda mais quando parte do poder público, de certas situações. De certos políticos que falam, pode ficar tranquilo que vai dar certo. Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade com o outro em algumas situações. Muitos vereadores, muitos deputados, muitos políticos, obviamente, estão falando sobre esta situação, né? Eu só espero que as famílias que estejam lá, elas de alguma maneira, as que merecem realmente a moradia digna, elas consigam esse pedaço de terra para poder morar dignamente com as suas famílias. Porque a situação lá é dramática, é muito ruim. É muito dramática. É muito ruim e a Justiça tem a data limite, dia 27 e 28 de outubro, para que eles saiam. Se eles não saírem, o trator vai chegar lá, polícia vai estar lá, vão derrubar tudo, né? E é lamentável que a família proprietária da área, que queria 18 milhões nessa área, agora já fala num valor muito, mas muito acima disso daí. Para mim, já virou especulação imobiliária, até porque se trata de uma região muito valorizada hoje com o asfalto ali e com a pista do contorno leste. Então agora resta saber para onde que essas famílias vão. As informações que a gente tem é que a família não quer vender, né? Assim, o que chegaram não quer vender agora para o Estado e não quer vender para a Prefeitura por 18 milhões, porque o dinheiro já apareceu para comprar. Eles não querem mais agora. A situação é que eles não querem, mas não têm interesse na venda. Essa conversa de apelo familiar, apelo emocional, apelo no serviço, é conversa fiada, virou especulação imobiliária lá. Eles vão vender por muito mais para grandes construtoras para que ali se tornem condomínios e condomínios de alto padrão. Não é casa para pobre, não, né? O apelo social, independente daquela invasão ou de uma coisa ou outra, para a moradia, é constante. Então, assim, tanto o governo do estado quanto o governo municipal, no caso do prefeito Abílio, eles vão ter que se atentar muito para essa questão habitacional. Sim. E muito. Nós temos 70 mil inscrições só aqui em Cuiabá para moradia. Pois é. Quer dizer, o déficit habitacional hoje de Cuiabá gira em torno disso, de 50 mil moradias. Sim, por baixo. Por baixo. Não, é muito mais. Deve ser muito mais, É muito mais. Muito Aí mais, a gente está contando com um público, a gente nem está contando com um público, com um novo público que agora está no mercado, ativo, que é o idoso. Pois é. E o idoso, que foi prejudicado agora, recentemente, né, com as fraudes do INSS, Cuiabá está com praticamente 30 mil idosos que tiveram seus benefícios suspensos por essas fraudes e que até agora não foram recadastrados. E é um pedido de socorro que a gente recebe constantemente no nosso gabinete. Então, assim, nós já até pedimos aí para uma força-tarefa na ação social, tanto do governo do estado quanto do município, para que haja aí um cadastramento, né, um mutirão de recadastramento, porque os idosos estão muito prejudicados. Certo. Doutora Mara, a senhora é presidente da Comissão do Meio Ambiente da Câmara Municipal. A senhora tem militado nessa área e dentro desse ambiente, do meio ambiente, né, nós temos um projeto que está engavetado dentro da Câmara Municipal e parece-me que também ainda não é de interesse da Prefeitura Municipal, que é o plano diretor da nossa cidade, né? Dentro desse plano maior do plano diretor, nós temos aí a questão da mobilidade urbana, nós temos as questões ambientais que
que estão inseridos, nós temos, enfim, várias situações. Como é que vocês estão discutindo isso dentro do ambiente da Câmara Municipal? Então, nós estaremos aí, inclusive, foi interessante você tocar nesse assunto, que nós estivemos reunidos com a presidente Paula Calil e mais 4 vereadores para buscar uma solução para ver quando isso vai estar em andamento, para que se fale ainda nesse ano, para a gente conseguir aí respostas concretas. Mas por a Prefeitura estar passando por várias situações, tanto na Secretaria de Meio Ambiente, na Secretaria de Obras, agora recentemente na Saúde, então assim, eles estão ainda dando prioridades para arrumar a casa nesse sentido. Mas eu acredito que até o final de outubro, essa situação do plano diretor já esteja em andamento. Até porque já tem um estudo que foi feito pela administração passada, que só falta poucas coisas para chegar ao final, e eu acredito que o prefeito Abílio vai estar aproveitando parte desse estudo para estar aí engatinhando não, né? Colocando em prática todo esse plano, porque nós precisamos sim, eu, por exemplo, planto independente de esperar o pedal, independente de esperar o plano diretor, porque nossa cidade é quente, então no período de chuva, no começo do ano, a gente não perdeu tempo, a gente começou a plantar, mas claro, em corredores verdes, em situações de APPs, onde não vai ser prejudicado com os novos traçados, tanto do BRT, quanto aí das novas situações que a Água Cuiabá está fazendo em toda a cidade. Só que nós precisamos de situações concretas, né? Então eu acredito que até o final de outubro, o nosso prefeito vai estar vendo com carinho essa situação e já vai estar aí dando em andamento, se Deus quiser. Vereadora Mara, a saída de Porto Carreiro da pasta do meio ambiente, de alguma maneira, frustrou as possibilidades de ações de nós vermos Cuiabá oferecendo para a população um ambiente muito melhor do que nós temos hoje? Não frustrou, não. Pelo contrário, a nova secretária que entrou, ela é muito atuante e está em parceria com o Porto Carreiro, já que o Porto Carreiro ficou agora no DPU, que também são onde estão os maiores contratos, que precisam ser revistos, de até muitas partes verdes, e eu tenho certeza que vai ser uma excelente parceria entre a nova secretária e o Porto Carreiro. Então, ele continua agregando, tanto é que ele ficou com uma importante parte do meio ambiente, que é o Horto Florestal, onde está sendo feita lá uma das maiores estufas de todo o Mato Grosso. Nós vamos voltar aí a estar com uma produção muito gigante de mudas, e ele está muito entusiasmado. Eu acredito que vai ser, com a parceria com a nova secretária, vai ser muito bom também. Com relação à questão da urbanização da nossa cidade, já que a senhora falou de plantios, né? Qual que é a expectativa que podemos acalentar daqui para frente, uma vez que praticamente Cuiabá já não pode nem se dizer mais que é uma cidade verde? Não. Porque não tem mais árvore em Cuiabá. Quando nós andamos ali pela Avenida Rubens de Mendonça, quando nós passeamos pela Miguel Sutil, quando nós caminhamos pela Fernando Corrêa da Costa, quando nós andamos pelo centro da cidade, quando nós vamos para os bairros e periferias, quando nós vamos para as regiões dos grandes condomínios, nós não vemos mais arborização, não temos mais árvores grandes, nós não estamos vendo mais as mangueiras, a não ser ali no centro histórico de Cuiabá, que tem aquelas mangueiras centenárias. Enfim, o que está se discutindo, o que se pensa para isso hoje? Quais são as tratativas nesse sentido de mudar esse cenário? Cuiabá cresceu muito, né? E cresceu de forma muito desproporcional. E com isso, com o crescimento, o que acontece? A primeira coisa que faz é um desmate. E é por isso a importância do pedal, mas em 8 meses, com a nova gestão, a gente não tem como ver essa dimensão. Nos últimos 20 anos, Cuiabá perdeu a árvore e não repôs. Então, a gente tem aí uma cobertura vegetal de Cuiabá de 21%. Essa cobertura ela precisa voltar, no mínimo, mais 50%. Então, isso nós estamos falando de anos e anos, nós estamos falando de uma... olha só como seria fácil... Estamos falando de anos e anos. Como seria fácil, nós estamos aí com 668 mil habitantes em Cuiabá. Se cada um de nós, adultos e não crianças, plantássemos uma árvore, isso seria feito em 1 ano, nós conseguiríamos fazer isso aí, uma cobertura tranquila e em lugares que se podem plantar. Mas a população ainda não se deu conta da seriedade que é o meio ambiente, da seriedade que é a sombra em Cuiabá.
Se você ter noção, em Cuiabá, nos últimos 10 anos, ela teve um aumento da temperatura de 3 a 4 graus. E as pessoas percebem o calor imenso, mas não sabem o porquê. Por conta da cobertura vegetal também. Outra situação que pode ter efeito são as placas solares. Então, há a possibilidade de fazermos projetos verdes voltados para onde tem um número de placas solares maiores, porque Mato Grosso está tendo uma quantidade muito grande de fazendas solares que eles estão falando, né? Então, assim, várias regiões, e isso com a incidência solar sobre a superfície da placa aumenta o valor também. Então, as pessoas têm estudos que comprovam isso. Então, nós temos que estar muito atentos com a cobertura vegetal da nossa cidade. Eu estou vendo aí muitas situações que as pessoas pedem as árvores, a gente leva, ajuda a fazer o plantio, quando a gente volta, a gente vê a muda morrendo. Então, assim, é uma responsabilidade de cada pessoa saber que a gente mora numa cidade quente, que a gente precisa voltar. Isso é uma questão de cultura verde. também, né? Exatamente. É uma questão cultural. Eu acho que precisa ser trabalhado uma mudança de comportamento. É uma educação ambiental, né? A gente tem que voltar a ter educação ambiental nas escolas. Hoje, não vai ser nem nós que vamos colher os resultados desse plantio, vai ser os nossos filhos, netos, porque tem árvores que nós só vamos ver ela num tamanho que proporcione uma sombra fresca daqui a 10, 15, 20 anos, 30 anos. Depende muito da espécie, viu? Nós temos a espécie aí, os jutis, por exemplo, são espécies boas. Crescem mais rápido, né? Crescem mais rápidos. A pata de vaca, a pessoa é pequenininha, mas ela dá uma sombra maravilhosa e ela cresce rápido. Então, nós temos espécies aí que podem ser aproveitadas. Doutora Mara, com relação ao ambiente da Câmara Municipal, como é que vocês estão acompanhando a gestão do prefeito Abílio Brunini, passado já esses 8, quase 9 meses? Olha, todo início de mandato é difícil, né? E a gente está vivendo uma excepcionalidade na Câmara, que é a mesa composta por mulheres. Então, a gente nunca teve um exemplo anteriormente, para a gente seguir. Então, a gente tem alguns tropeços e muitos acertos também. A senhora admite, até por fazer parte da mesa diretora também, a senhora admite que a falta de experiência dessa composição, ela acaba de alguma maneira impedindo que os trabalhos pudessem avançar ainda mais? Vocês se sentem de alguma maneira penalizadas por causa disso? Jamais. Eu acho que a falta de exemplo pode nos prejudicar, porque a gente não teve uma coisa para a gente acompanhar antes. Quando a senhora fala falta errado, de exemplo, a senhora está querendo Eu quero dizer que não teve nunca antes uma bancada feminina que a gente pudesse se espelhar e ver o que deu certo e o que deu errado. Certo. Então a gente procura ver os acertos que as mesas tiveram anteriormente para a gente estar acompanhando esse ritmo. Mas a gente já tem excelentes resultados nessa legislatura agora, sob o comando da presidente Paula Calil, no sentido de que a Câmara é recorde de indicações no primeiro semestre. Nunca antes visto tantas indicações, tanto por parte da base, quanto por parte da oposição. A gente tem trabalhos aí, os vereadores nunca trabalharam tanto em uma legislatura como essa, em 6 meses. Vocês se sentem intimidadas pelos vereadores homens da Casa de Leis? Olha, eu acho que quando a mulher ela precisa de muita coragem para entrar na política, porque a política ainda é um campo de homens. Só que nós não podemos pensar assim, a gente tem que enfrentar de frente. Há certas situações que a gente fica meio tenebrosas, mas no meu caso eu não me sinto jamais intimidada, eu tenho que passar isso. Paira o constrangimento dentro da mesa diretora por conta exatamente dos ataques que chegam até ela, dos embates que estão acontecendo lá. Eu cito como o exemplo da semana passada, ocorrido entre o vereador Dídimo Vovô do PSB e a vereadora Michele Alencar do União Brasil. Há constrangimentos lá dentro exatamente pelo fato de vocês serem mulheres ocupando a posição que normalmente era de homens? Olha, pode até haver um constrangimento por parte deles pensar que nos constrange, mas a gente tem todas as 5 nós temos um combinado. A gente não abaixa a cabeça, a gente vai em frente, até porque ali a gente não tem que olhar se é homem ou se é mulher, a gente tem que ter um respeito mútuo para a gente conseguir essa igualdade. Se a gente não for para cima deles, a gente vai estar sempre com essa situação. Mas assim, nos bastidores, todos eles sabem como nos tratar e nós sabemos também como tratar a eles.
Por isso que esses embates, ele acaba sendo normal, para você ver, entre eles, tinha isso antes, as brigas entre homens, só que agora, por nós sermos uma mesa totalmente feminina, com quem eles vão atacar? Eles não têm homens para atacar ali, para brigar, vai ter que brigar com a gente. E isso, para quem está de fora, acha assim, nossa, é muito forte, porque elas são mulheres, estão desrespeitando. A gente sente, mas a gente tem que pegar e estar no posicionamento que a gente tem que bater de frente também, porque esse é o nosso local, né? O nosso posicionamento. Não tem como não reconhecer que há um desconforto por parte dos vereadores, tanto da base quanto da oposição, principalmente da oposição, mas muito forte da base, do prefeito Abílio Brunini. A ida do prefeito, né? Toda semana, terça e quinta na Câmara Municipal, né? E, de certa forma, acaba atrapalhando os trabalhos, porque vários vereadores já reclamaram a respeito disso, e causa um certo desconforto em todos ali, até porque passa a impressão de que o prefeito Abílio está comandando a Casa de Leis. Como é que vocês da mesa diretora estão conversando a respeito disso e o que vocês já trataram com o prefeito Abílio a respeito dessa situação? Olha, a mesa diretora nunca chegou de chegar nele e falar para ele, olha, você está proibido de entrar na Câmara. Até porque não pode proibir, Até né? porque a Câmara é o local da população. Não pode proibir. Né? É o local onde é a casa do povo. Ainda mais se o chefe do Legislativo quiser ir lá, não tem como impedir. Só que nós, da mesa, a gente nunca chegamos de pegar e, por exemplo, a presidente, ela jamais chegou de pegar e ficar constrangida de chegar nele e falar alguma coisa. Não, a gente não se importa, até porque eu percebo, doutora Mara, né? Percebo que ele vai lá quando ele tem alguma coisa para falar para a imprensa de urgente. Porque ele sabe que a imprensa sempre está lá nas terças e nas quintas. Então, é uma forma dele falar com a imprensa e ver todos os repórteres juntos. Eu penso nisso. Até porque, quando ele está lá, dificilmente ele para falar com um ou outro vereador, a não ser quando alguém está passando, dá um cumprimento para ele. A gente não tem essa preocupação, ele está ali para falar com a gente. Não, ele fica lá, aguarda o momento de falar com a imprensa e vai. Então, eu olho ele como um outro cidadão que vai lá, em momento algum. Nós nos sentimos assim, a gente nunca parou para falar, vamos falar com o prefeito para ele não vir aqui. É como você falou, é a casa do povo, tem toda a liberdade de ir e vir. Eu, por exemplo, sou uma vereadora chata, né? Todo o tempo eu estou cobrando de secretário, cobro muito do prefeito, tanto é que as minhas situações sobre, por exemplo, eu fiz uma reportagem, e eu sou da base, sobre a obra do terminal do CPA 3, que nunca termina, que está naquela situação lá. E qualquer um que fosse da base ia ficar meio constrangido de falar, poxa, da base fazendo uma matéria que pode prejudicar o prefeito. Não, eu quero que a população me perguntou, eu tenho que saber o que está acontecendo para dar uma justificativa para a população. Então, imagine você se eu fosse cerceada de cobrar os secretários na prefeitura, se eu tivesse que cobrar a secretária de Meio Ambiente, que hoje eu estive lá com ela, falei, né, a respeito dessa demora nos alvarás. Então, eu acho que essa liberdade ela é necessária para um bom andamento. E eu penso que ele vai ali mesmo para dar uma justificativa para a imprensa. A senhora tem pretensões de disputar as eleições ano que vem ao cargo de deputada estadual ou federal, doutora Mara? A senhora que está no Podemos? Não, eu não tenho pretensão. Eu quero que a população me conheça como vereadora, né, trabalhando bastante para a nossa cidade nesses 4 anos. O futuro a Deus pertence, mas com certeza essas 2 legislaturas futuras aí como candidata, nessa legislatura não. Vamos esperar daqui 4 anos. Eu estou lhe perguntando isso porque uma das observações que têm sido feitas e que de alguma maneira, para alguns, tem atrapalhado o desenvolvimento dos trabalhos na Câmara Municipal é o fato, por exemplo, das vereadoras mulheres. Nós temos lá agora a Samanta Iris, candidata a deputada estadual. Sim. A Michele Alencar, do União Brasil, candidata a deputada estadual. Maísa Leão, do Republicanos, candidata também. Ou seja, as vereadoras querem disputar um espaço no Legislativo Estadual. E isso
tem demonstrado lá um desalinhamento dentro da própria base do prefeito Abílio Brunini. Ora, vira e mexe, nós estamos vendo a Michele Alencar, né, espinhando aqui, espinhando ali, né? Por muito pouco a corda não arrebentou por conta das mudanças que aconteceu dentro da Secretaria de Esportes com o Jefferson, né, que é o esposo dela. A vereadora Maísa Leão praticamente rompida da base do prefeito Abílio, ela e o vereador Monteiro, né? Ou seja, a gente está vendo aí os desembarques aí da base do prefeito Abílio, principalmente das mulheres, né? E deve acontecer com mais duas aí, pelo que se comenta e pelo que já se ouve aí, não vai demorar muito. Então, isso de alguma maneira tornou o ambiente um pouco desequilibrado, ruim, poderia estar melhor? Eu acho que para elas são questão de oportunidades. Primeiro, a vereadora Samantha Iris veio com uma votação expressiva como vereadora, uma votação de se pensar realmente em ser uma deputada estadual, uma deputada federal, aproveitando o momento da votação. As outras duas vereadoras, tanto Michele Alencar quanto Maísa Leão, elas estão já provaram a que veio, já sentiram, aí já estão na segunda legislatura. Então, é uma questão de oportunidade. Como também nós temos colegas lá de uma segunda legislatura e de uma primeira, que também serão candidatos. Eu vejo todas essas situações como oportunidade. Certo. Bom, são 17 horas e 49 minutos. Eu estou entrevistando a doutora Mara Araújo, vereadora do Podemos aqui de Cuiabá. Vereadora Mara, a senhora é da Comissão de Meio Ambiente, preside essa pasta. Eu quero voltar falando do Centro Histórico de Cuiabá. O Centro Histórico tem sido palco de inúmeras reclamações. Muita gente já foi lá, já gravou um videozinho, já foi para a imprensa, porque nós vamos mudar, porque nós vamos retirar as pessoas daqui, porque nós vamos melhorar, porque nós vamos limpar, porque nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas até agora não fizeram foi nada. O Centro Histórico de Cuiabá está abandonado, cada dia mais com um volume maior de pessoas, enfim, de todos os tipos ali, homens, mulheres, ora envolvimento com drogas, prostituição, álcool, enfim, afinal de contas, não vão mexer no Centro Histórico, não vão fazer absolutamente nada, vai ficar do jeito que está. O que a Câmara Municipal pode, nesse sentido, ajudar a acelerar esse processo de mudança lá? Olha, existem inúmeras situações vou falar da prefeitura, porque Sim. A Câmara Municipal ela não tem muito o que fazer. A gente está fazendo muito. O Coronel Dias está com grandes projetos voltados para o Centro Histórico, está sendo muito interessante. Porém, existem aí nós temos essa situação dos moradores de rua que estão no Centro Histórico. Eu até encontrei esses dias um casal cozinhando em plena Praça da República, quase caí de costa, né? Eles faltaram me convidar para o almoço, estavam cozinhando lá, tranquilos, eu fiquei apavorada. Mas existe aí uma situação até propriamente com o judiciário. Quando começou aquela situação de, olha, vamos colocar pessoas para trabalhar. Então, você tem noção, a gente teve uma situação de oferecer empregos para muitos daqueles moradores de rua lá. Eu fiz isso e cheguei lá, me comprometi, carteira assinada e tudo mais, fui nas empresas. Não teve um candidato. Mas, quando você tira eles à força, o judiciário entra e fala dos direitos humanos, dessas pessoas, dignidade da pessoa humana. Sim. Eles já puxam o artigo 5º, e aí no seu inciso 4º, e assim vai. Então, assim, é muito delicada essa questão também. Mas eu acho que a gente tem que começar a fazer como Florianópolis e todas as outras pessoas, em todos os outros lugares. Doutora que está dando certo. Eu gostaria de fazer um pedido à senhora, que levasse essa discussão para o plenário da Câmara Municipal. Sim, uma audiência pública a respeito, levasse, né? Isso para lá. Chamando o judiciário. Porque não tem, porque se nós formos discutir direitos, né, se nós formos por esse caminho do apelo social,
né, de que são pessoas vulneráveis, que precisam disso, daquilo, deixa elas lá, não podem, sabe? Se a gente for partir para esse caminho, nós não vamos ter nenhuma melhora. Não vai ter. Eu acho que ali, ali realmente é a força, a internação, a força. Por mais que seja dolorido falar, por mais que seja assim, um assunto sensível, porque nós estamos falando de pessoas doentes, porque as pessoas que estão ali drogadas, alcoolizadas, se prostituindo, são pessoas doentes, é uma questão de doença, né, de saúde pública, inclusive. Né, coisa que, infelizmente, Mato Grosso não oferece tratamentos dentro da rede pública com a qualidade para poder resolver este problema. Nós temos algumas medidas paliativas por parte da máquina pública nos CRAS, em alguns outros setores. Agora, a gente precisa acabar com aquilo lá. A insegurança é muito grande. O número de assaltos na cidade aumentou. O número de roubos ao comércio no centro da cidade aumentou absurdamente. O volume de pessoas que estão ali em frente à igreja São Benedito, que é um marco histórico. Os assaltos celulares também já tinham parado, voltou os assaltos celulares também. Quer dizer, tem que tomar uma providência. E cabeça esse assunto na Câmara Municipal. É interessante realmente. Para discutir porque esse se o judiciário não ajudar, não tem como. Por exemplo, como disse, né, Florianópolis tem a prefeita lá, ela não aceita, pronto, e acabou. E pega ônibus, leva para outra cidade, para a cidade que vieram, manda passagem embora, quer trabalhar, ótimo, não quer. Porque se for deixar para eles resolverem sair, eles não vão sair. Não vai sair, aí precisa, em alguns casos, de uma ação mais enérgica, sim. Ali tem pontos de ônibus lotadíssimos de trabalhadores, de alunos de escola, que ficam expostos naquela região. Aquele Morro da Luz já era para ter sido revitalizado. Não, o Morro da Luz a gente tem, inclusive, o ano que vem, tem uma emenda muito interessante da minha parte, que a gente vai estar fazendo aí toda uma reorganização. O Horto, em 1824, tinha uma carta de Dom Pedro I para ele que ele fosse um jardim botânico. E agora, com o Porto Carreiro, ele resgatou essa carta e vai fazer agora no dia 24 também de setembro. Até te convido para você estar presente numa grande inauguração de projetos para que o Horto Florestal seja aí o nosso jardim botânico. Eu tenho certeza que o Porto Carreiro vai conseguir realizar isso nessa legislatura. Certo. Ali no Morro da Luz? No Morro da Luz. Vai ser um grande lançamento desta carta, né, cópia desta carta, que era uma das coisas que Dom Pedro I tanto queria e que agora o Porto Carreiro vai estar resgatando. Porque é um lugar... É extraordinário é um lugar local. Cultural, é um patrimônio da nossa cultura, é um lugar histórico. Ali você tem árvores maravilhosas ali, tem pé então de não cedro, é justo ficar do jeito que ipês centenários, né? Sim. A senhora está satisfeita com o modelo que tem sido implantado na saúde aqui de Cuiabá? Agora sim. Agora sim? Agora sim. Eu tenho certeza que ela está no caminho certo, a nova secretária. A senhora fala da Daniela Carmona? Sim, a nova secretária Daniela Carmona. Mesmo sem medicamento ainda nos postos de saúde? Ela está encontrando caminhos. Sim. Porque eu penso que o secretário, no caso ela faz uma coisa muito interessante. Quando falta tudo, tem que ter a pessoa física do secretário demonstrando, no mínimo, preocupação. Sim. E isso ela tem demais. Ela visita as UPAs. Não acontecia isso antes? Não, não que eu observasse, porque eu via um dos meus embates com a antiga secretária que iniciou, né, que era um excelente profissional. Eu não estou falando do lado profissional dela, estou falando como gestora hospitalar, né? Porque a Carmona ela não vende, ela é enfermeira. Carmona é técnica. Mas ela é técnica. Sim. Mas ela sabe de uma coisa muito interessante. Tem que estar presente nas UPAs, nos hospitais, visitando, fazendo, e ela faz isso. E eu tinha feito uma situação de uma cadeira que eu fui na UPA do Pascoal Ramos. Cheguei lá na sala de medicação, as cadeiras todas detonadas. E eu coloquei isso, falando que era inaceitável. A primeira coisa que ela fez foi arrumar todas as cadeiras daquela UPA. Então, ou seja, ela estava antenada aos problemas que estavam acontecendo, que poderia solucionar rápido. Entendi. Porque uma cadeira bem arrumada para quem não tem nada, para tomar uma medicação, é um grande avanço. Então, eu vejo ela com muita boa vontade.
Em particular aqui quero elogiar muito o trabalho dela, do Reginaldo Teixeira, que é da Obras, Sim. Um monstro para trabalhar. Sim. E isso é muito interessante, como o adjunto Matheus também, que é uma pessoa extraordinária. Então, assim, estão no caminho correto, o secretário tem que ter liberdade para trabalhar. Eu acho que quando o secretário tem essa liberdade, as coisas fluem. Eu espero que dê tudo certo. Perfeito. São 17 horas e 58 minutos. Entrevistei nessa tarde, já à noite, a vereadora doutora Mara, do Podemos, né? Já garantiu que não vai disputar as eleições de 2026. Doutora Mara, muito obrigado aí pela sua participação conosco, mais uma vez aqui no Passando a Limpo. Desejo à senhora boa sorte, né? Sucesso, que a senhora continue trabalhando. E fica aqui, mais uma vez, o meu pedido para a senhora, que promova uma ação que de fato discuta a situação do centro histórico aqui de Cuiabá, porque da maneira como está, infelizmente, não está nada agradável para todos nós. Muito obrigado, Eu viu? concordo com você e sou eu sempre quem agradece. E um abraço todo carinhoso a toda a população de Cuiabá. Registrando aqui a presença da assessoria da doutora Mara Marcelli, né? Que eu olho para ela assim com todo carinho, né, Marcelo? Você sabe muito bem o que eu estou falando, né? Você sabe. Pois, tá bom. Você sabe, né? Tá certo. Eu vou para o intervalo comercial, volto na sequência. Fique comigo aqui no Passando a Limpo, que volta já. Essa van aqui foi muito importante para nós aqui em Colíder. A gente vai em Sinop cuidar da nossa saúde. Antes a gente tinha poucos instrumentos, agora com os novos instrumentos, tá afinada, tá bonito, boa de se ver. A LMT conhece a realidade dos municípios e trabalha para melhorar a vida das pessoas. Esse lar dos idosos é uma bênção, porque aqui a gente é tratado com carinho. Com esse incentivo, a nossa produção aumentou a renda dentro da nossa propriedade. Graças a Deus e ao mutirão, estamos todos vendo muito bem. Depois dessa cirurgia bariátrica, minha vida mudou 100%. Hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz. Minha cirurgia foi uma benção, foi rápido, fila zero. Essas e outras ações que chegam até a população são realizadas por meio das emendas parlamentares. Com apenas 2% de recursos do Estado, a LMT transforma a realidade dos municípios. Assembleia Legislativa, unindo vozes, fortalecendo cidades. Levar água e saneamento para tanta gente é um desafio. É tarefa para quem sai de casa quando dia é noite. Para quem faça chuva ou faça sol, tá lá fazendo. Para quem sabe que por trás de cada obra existe uma torneira abrindo e a poluição dos rios sumindo. O desafio é grande, mas nossa dedicação é maior, porque nosso tratamento é feito de gente. Águas Cuiabá. E aí, gurizada? Olha que voo lindo, seu mano! Aquapark Pantanal! Venham, gente! Venham desfrutar da piscina de onda, criançada! Que é esse, gurizada? Vem pro Aquapark, seu mano! Aquapark Pantanal, pertinho de você. No passado, Mato Grosso enfrentou incêndios que atingiram o nosso meio ambiente. Mas a resposta foi imediata. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso uniu esforços e recursos para combater as queimadas e preservar a vida. Por meio da Comissão de Meio Ambiente, a Assembleia vem trabalhando incansavelmente. E graças às leis de proteção e preservação, podemos ver o cenário de destruição dando lugar novamente à nossa natureza. O projeto Pantanal teve 50% de seus recursos financiados pela Assembleia para viabilizar sustentabilidade em fazendas e o retorno dos pantaneiros. Também foi articulado para que o investimento anual da Cinfra em equipamentos de combate a incêndios subissem para 35 milhões em 2025. E foi criado a Sala de Situação em Poconé para agir em casos emergenciais. Isso é ação, união e compromisso. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Unindo vozes, fortalecendo cidades. E aí, gurizada? Olha que voo lindo, seu mano! Aquapark Pantanal! Venham, gente! Venham desfrutar da piscina de onda, criançada!
Que é esse, gurizada? Vem pro Aquapark, seu mano! Aquapark Pantanal, pertinho de você. Ao 27, são 18 horas e 3 minutos. Bem, olha, deixa eu falar sobre a concessão da Energisa. Esse assunto é quente, hein? Quentíssimo. Deputados de Mato Grosso estiveram em Brasília nesta terça-feira, ontem, portanto, para tratar da renovação ou possível reversão da concessão da Energisa aqui no estado. O prazo está vencendo e os parlamentares estão de olho em ajustes sem antes, para que o serviço seja melhorado. De Brasília, Adriana Garcia tem todos os detalhes. A querida Adriana Garcia, saudades de você na tela do Passando a Limpo. Essa comitiva ela foi liderada pelo senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. Ele foi quem articulou as duas audiências, uma no Ministério de Minas e Energia e outra na ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Os deputados que vieram do estado fazem parte de uma comissão especial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que foi criada justamente para analisar essa renovação ou possível reversão da concessão de distribuição de energia elétrica. O ministro Alexandre Silveira pediu que os deputados elaborassem as prioridades em relação a essa expansão ou possíveis correções que a Energisa precisa fazer no estado, em conjunto com uma comissão de infraestrutura do Senado. Todos acataram. O deputado estadual Wilson Santos, do PSD de Mato Grosso, membro da comissão, destacou que a Assembleia precisa agir com rigor antes de aprovar essa renovação da Energisa. Diz que a bancada estadual passou batida. A Energisa renovou a concessão, com certeza, sem ter cumprido as cláusulas contratuais de 97. E agora, os deputados não podem dizer ao cidadão matogrossense que está tudo beleza e aprovar mais 30 anos de Energisa no estado. O Parlamento Estadual reuniu-se, sabe a importância dessa renovação. Nós não somos contra a concessão continuar com a iniciativa privada, mas queremos que a empresa ou conglomerado de empresas que continue esse trabalho possa fazer as correções, e não são poucas, deixar claro a sua capacidade de investimento. Mato Grosso, proporcionalmente, é o estado que mais cresce no país, vai fazer a transição da economia primária para a agroindustrialização. Isso exige muito mais energia. Queremos agências físicas para que o consumidor tenha acesso direto à concessionária. Para o senador Wellington Fagundes, do PL do estado, Mato Grosso está em expansão em todas as áreas e a população ainda é pequena. Precisa, sim, de melhorar a energia na ponta. E vamos também ao Tribunal de Contas, para que esse novo contrato de concessão venha atender, acima de tudo, o cidadão, o consumidor, o pequeno comerciante, mas também todos aqueles que querem investir no Mato Grosso. Porque o Mato Grosso é um estado de oportunidade. Nós somos um estado gerador de energia, mas infelizmente falta muita energia, principalmente nas comunidades isoladas, como o Pantanal, como as pequenas propriedades. Então, ou seja, é cuidar da casa antes de ser assaltada. A deputada Janaína Riva, do MDB, agradeceu ao presidente da ANEEL, Fernando Mosna, que se comprometeu em discutir o assunto com a comunidade durante uma audiência pública no mês que vem. Sobre a qualidade do serviço, sobre aquilo que precisa ser melhorado, sobre os problemas que nós enfrentamos hoje, com falta de manutenção, de atendimento direto ao consumidor presencial e tantas outras demandas que nós temos para o desenvolvimento econômico de Mato Grosso, as dificuldades que nós temos por conta da ausência da energia trifásica para desenvolver mais indústrias, mais empresas, gerar mais renda e emprego no estado de Mato Grosso. Tudo isso nós vamos tratar junto com a população mato-grossense, que será ouvida nessa renovação do contrato da Energisa lá na Assembleia Legislativa com o relator Fernando Mosna. Então já quero convidar toda a população, dia 23 de outubro, esse grande debate para falarmos do sistema energético do estado de Mato Grosso.
Bom, primeiro eu quero parabenizar o trabalho da querida Adriana Garcia. Parabéns aí, viu, Adriana, trazendo essa informação importante. Parabenizar também o senador Wellington Fagundes, deputado Wilson Santos, a deputada Janaína e outros deputados que lá estiveram discutindo sobre essa pauta importantíssima para Mato Grosso. Eu penso que deve haver uma cobrança, um rigor maior, principalmente no que diz respeito às tratativas que vão rezar neste contrato de renovação com a Energisa. Se isso acontecer, nós queremos saber quais são os investimentos, o planejamento da Energisa para poder melhorar a qualidade da distribuição de energia para todos os 142 municípios do estado de Mato Grosso. É importante que isso aconteça. Eu vejo que esta ação parlamentar ela é fundamental para garantir os direitos da população de Mato Grosso, porque até agora nós só pagamos a conta e nós não recebemos um tratamento condizente, uma prestação de serviço condizente, investimentos que possibilite o estado de Mato Grosso e a sua população estarem satisfeitas com a concessionária Energisa. É preciso colocar um freio nisso daí. Mato Grosso tem que ter o controle sobre a Energisa. Até então, quem manda é a ANEEL. E nós ficamos aqui submetidos àquilo que é acertado lá em Brasília. Nem CPI sequer nós podemos aqui abrir, porque não tem nem validade para poder exigir que a Energisa preste um serviço com mais responsabilidade ao estado de Mato Grosso. Parabéns a todos aí. Bem, olha, eu quero falar sobre transporte coletivo. O Ministério Público de Mato Grosso exige uma nova licitação para o transporte coletivo de Várzea Grande. O inquérito civil investiga o contrato vigente com a União Transporte, que mesmo prorrogado diversas vezes desde 2002, vence em abril agora de 2026 esse contrato. O Ministério Público deu prazo de 15 dias para que a Prefeitura informe sobre os estudos do novo projeto aqui para a cidade de Várzea Grande. Na tela. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso instaurou um inquérito civil para investigar a concessão do transporte coletivo em Várzea Grande. A iniciativa, assinada pelos promotores Carlos Henrique Richter e Tayana Castrilon Dionello, cobra da Prefeitura a realização de um novo processo licitatório para substituir o contrato atual com a empresa União Transporte. O contrato em vigor foi firmado em 2002, com validade inicial de 8 anos. Ele foi prorrogado em 2010 até 2018 e, novamente, estendido em 2018, com vigência até 29 de abril de 2026. Diante da proximidade do vencimento, o Ministério Público determinou que o município apresente, no prazo de 15 dias, informações sobre os estudos para a elaboração do projeto básico da nova concessão. Entre os itens cobrados estão o planejamento das linhas e a estrutura completa do sistema de transporte público. O MP alerta que a ausência de licitação ou a prorrogação irregular do contrato pode configurar ato de improbidade administrativa, com prejuízos ao erário e aos usuários do serviço. A investigação está sob responsabilidade da 6ª Promotoria de Justiça Civil de Várzea Grande, que atua na defesa do consumidor, da pessoa idosa, de pessoas com deficiência e de mais direitos coletivos. Além da requisição de informações, o Ministério Público afirmou que continuará monitorando os prazos e poderá adotar medidas judiciais, caso a Prefeitura não avance com a abertura do novo processo licitatório. Bem, vamos aguardar, esse prazo que foi dado pelo Ministério Público e saber como que a prefeita Flávia Moretti vai conduzir essa situação. Ela disse aqui numa entrevista na semana passada que ela vai abrir um processo licitatório, que outras empresas vão participar e ela quer descentralizar esse serviço, ou seja, oferecer um atendimento para a população com muito mais qualidade do que ela tem hoje. Ela disse aqui ao vivo na semana passada para nós, né? Olha, deixa eu mostrar para você esse vídeo, essas imagens que estão circulando de um filhote de onça pintada que foi flagrado escondendo do calor sobre os rolos de algodão em uma fazenda em Novo Biratã. Essas imagens, olha só, pode encher a tela para mim, isso, obrigado. Essas imagens, elas foram registradas no sábado pelo gerente da propriedade, o Cirineu Bezerra. Na gravação é possível ver o animal aí deitado da maneira como você está vendo aí, no chão entre os dois rolos de algodão. Quente pra caramba, né?
quente pra caramba, né? Bezerra disse que não se assustou com a cena, pois o flagrante de onças na região é comum. Ele afirmou que essa é a 5ª vez que ele vê um animal ali no local e que por isso manteve calma, conseguindo filmar o filhote de perto. E nessa época do ano é comum que as temperaturas passem dos 40 graus, né? E aí você já viu, né? Os bichinhos também sentem calor pra caramba, né? Agora, esse animal é lindo, né, gente? Fala a verdade, né? Esse animal é bonito demais, tá louco. Isso é um orgulho para nós aqui do Mato Grosso, né? Que temos a onça pintada, né? Os europeus são apaixonados por esse felino, assim como os asiáticos também. Eles ficam loucos, assim, quando vê um bicho desse daí, né? Obrigado aí pelas imagens, são 18 horas e 13 minutos. O prefeito de Cuiabá sancionou a lei que proíbe atletas trans em competições femininas oficiais. A nova legislação determina que o sexo biológico será o único critério para a composição das equipes esportivas na capital. De autoria do vereador Rafael Ranalli, do PL, a medida visa garantir igualdade nas disputas e prevê multa de até R$5 mil para entidades que descumprirem a norma, além de penalidades para atletas que ocultarem a sua condição. A reportagem na tela. O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, sancionou nesta terça-feira, dia 16, a Lei número 7.344, que proíbe a participação de atletas transgêneros em competições esportivas femininas oficiais na capital. De autoria do vereador Rafael Ranalli, do PL, a proposta determina que o sexo biológico será o único critério para a composição das equipes conforme o gênero dos competidores. Durante a justificativa, o autor da proposta argumentou que atletas trans devem competir com base no sexo de nascimento, alegando diferenças físicas entre homens e mulheres. A presidente da Câmara Municipal, vereadora Paula Calil, do PL, também defendeu o projeto e afirmou que o foco é a igualdade física nas disputas esportivas e não uma pauta ideológica. A nova lei prevê multa de R$5 mil para federações, clubes ou entidades esportivas que descumprirem a regra. Caso o atleta trans omita sua condição à entidade organizadora, poderá ser enquadrado como em situação de doping e banido das competições. Obrigado aí. Olha, eu vou para um rápido intervalo comercial, é rapidinho, eu volto. Fica comigo aqui, rapidinho, eu estou de volta, eu espero você. Essa van aqui foi muito importante para nós aqui em Colíder. A gente vai em Sinop cuidar da nossa saúde. Antes a gente tinha poucos instrumentos, agora com os novos instrumentos, tá afinada, tá bonito, boa de se ver. A LMT conhece a realidade dos municípios e trabalha para melhorar a vida das pessoas. Esse lar dos idosos é uma bênção, porque aqui a gente é tratado com carinho. Com esse incentivo, a nossa produção aumentou e aumentou a renda dentro da nossa propriedade. Graças a Deus e ao mutirão, estamos todos vendo muito bem. Depois dessa cirurgia bariátrica, minha vida mudou 100%. Hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz. Minha cirurgia foi uma benção, foi rápido, fila zero. Essas e outras ações que chegam até a população são realizadas por meio das emendas parlamentares. Com apenas 2% de recursos do Estado, a LMT transforma a realidade dos municípios. Assembleia Legislativa, unindo vozes, fortalecendo cidades. Levar água e saneamento para tanta gente é um desafio. É tarefa para quem sai de casa quando dia é noite. Para quem faça chuva ou faça sol, tá lá fazendo. Para quem sabe que por trás de cada obra existe uma torneira abrindo e a poluição dos rios sumindo. O desafio é grande, mas nossa dedicação é maior, porque nosso tratamento é feito de gente. Águas Cuiabá. No passado, Mato Grosso enfrentou incêndios que atingiram o nosso meio ambiente. Mas a resposta foi imediata. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso uniu esforços e recursos para combater as queimadas e preservar a vida. Por meio da Comissão de Meio Ambiente, a Assembleia vem trabalhando incansavelmente. E graças às leis de proteção e preservação, podemos ver o cenário de destruição dando lugar novamente à nossa natureza. O projeto Pantanal teve 50% de seus recursos financiados pela Assembleia para viabilizar sustentabilidade em fazendas e o retorno dos pantaneiros.
Também foi articulado para que o investimento anual da Cinfra em equipamentos de combate a incêndios subissem para 35 milhões em 2025. E foi criado a Sala de Situação em Poconé para agir em casos emergenciais. Isso é ação, união e compromisso. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Unindo vozes, fortalecendo cidades. E aí, gurizada? Olha que voo lindo, chamando! Aquapark Pantanal! Venham, venham, gente! Venham desfrutar da piscina de onda, criançada! Que é esse, gurizada? Vem pro Aquapark, chamando! Aquapark Pantanal, pertinho de você. De volta com o programa, passando ali por 18 horas e 18 minutos, deixa eu falar da CS Mob. O prefeito Abílio Brunini e a empresa responsável pelo estacionamento rotativo vão se reunir através de uma convocação da Câmara Municipal de Cuiabá, que já estabeleceu ali, marcou uma agenda para o dia 23 agora de setembro. O encontro visa esclarecer divergências no contrato com a CS Mob. Após declarações do prefeito questionando o interesse dos vereadores nas investigações, o presidente da CPI, o vereador Rafael Ranalli, do PL, afirmou que pretende concluir o relatório até o dia 10 de outubro e esclarecer toda e qualquer possível polêmica em torno da CPI da CS Mob, ao qual ele preside na Casa de Leis. Na tela. A Câmara Municipal de Cuiabá vai promover um encontro entre o prefeito Abílio Brunini, do PL, e representantes da empresa CS Mob, responsável pela gestão do estacionamento rotativo no centro da capital. A reunião foi confirmada pelo vereador Rafael Ranalli, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da CS Mob, e está marcada para a próxima terça-feira, dia 23. O convite foi motivado por declarações do prefeito, feitas na segunda-feira, dia 15, em que afirmou que os parlamentares não teriam interesse em aprofundar as investigações sobre a empresa. Nesta terça-feira, Abílio Brunini voltou a se manifestar, garantindo que está à disposição da CPI e ressaltando que pretende colaborar para garantir transparência ao contrato. Estamos juntos pelos mesmos ideais. Queremos o melhor para Cuiabá. Estou à disposição para dialogar e contribuir dentro da CPI, disse o prefeito. O vereador Rafael Ranalli explicou que o objetivo da reunião é reunir as partes envolvidas para esclarecer pontos de divergência. Quem é parte do contrato é a prefeitura e a empresa. Vamos colocar frente a frente para ver quem pode ceder, quem pode ajudar e, de repente, até discutir se a parceria continuará ou não, afirmou o parlamentar. Ranalli também informou que pretende concluir o relatório da CPI até o dia 10 de outubro. Eu gostaria muito de entregar esse relatório até o dia 10. Por isso eu faria questão da gente já fazer na terça, dar tempo hábil do Dilemário sentar também, fazer o seu relatório a contento aí para todo mundo, né? Um espelho da verdade. Eu acho que dá tempo até o dia 10. Em último caso, infelizmente a gente prorroga novamente, mas não é essa a minha intenção. A principal polêmica gira em torno de uma cláusula contratual que permite à CS Mob reter recursos do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, como garantia de pagamento. Atualmente, o contrato custa cerca de R$650 mil por mês. Bem, eu espero que essa situação se resolva da melhor maneira possível para a população cuiabana, né? Porque já está indo longe demais essa discussão em torno da CS Mob, do estacionamento rotativo, do mercado municipal, enfim. Nós precisamos resolver essa questão de forma rápida mesmo, viu? São 18 horas e 21 minutos. O governador Mauro Mendes, eu quero falar da Santa Casa, tá? Matéria 11, por gentileza, Joilson. O governador Mauro Mendes devolve para a Assembleia Legislativa a responsabilidade pelo futuro da Santa Casa aqui de Cuiabá. Após o presidente da casa, Maxi Russi, manifestar confiança na manutenção da unidade, o governador afirmou que o governo estuda estratégia, mas não antecipou decisões, ressaltando que os serviços podem ser transferidos para o novo Hospital Central. Acompanhe a reportagem, eu mostro para você.
Após o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Max Russi, afirmar que não acredita no fechamento da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá e sinalizar um compromisso com o governador Mauro Mendes para encontrar uma solução, o chefe do executivo devolveu a responsabilidade ao presidente da AL, ao ser questionado sobre o futuro da unidade, nesta terça-feira, dia 16. Em entrevista, Mauro Mendes comparou a situação a alguém que deixa uma casa antiga para morar em uma nova, e questionou a lógica de manter as duas estruturas funcionando ao mesmo tempo. O governador afirmou que o governo trabalha com estratégias, mas evitou antecipar quais caminhos serão seguidos. Ele citou o Hospital Central como possível destino dos serviços prestados atualmente pela Santa Casa. Mauro reforçou que há diferentes cenários sendo avaliados. Mesmo sem confirmar o fechamento da Santa Casa, Mendes deixou claro que parte dos atendimentos deve ser absorvida pela nova estrutura do Hospital Central. Ele também comentou a experiência recente como paciente da Santa Casa, após fraturar 4 costelas em um acidente durante vistoria no Parque Novo Mato Grosso. Segundo o governador, o episódio não alterou sua percepção sobre a unidade. Eu fui porque tenho confiança na Santa Casa. Sabia que teria lá um equipamento de tecnologia e profissionais à altura. Fiz o exame e, meia hora depois, já estava com o resultado em mãos. Apesar da indefinição, o governador reafirmou que o Estado segue com planejamento em curso e que as decisões serão anunciadas no momento oportuno. Perfeito. Olha, 18 horas e 24 minutos, chegamos ao final de mais um programa Passando a Limpo. Agradecendo a você pelo carinho, pela sua audiência e pela sua companhia. Eu quero desejar aqui uma boa noite especial para a minha querida telespectadora. Ela é um anjo, um amor, não perde um programa Passando a Limpo, a minha querida Maria Borges. Maria Borges, olha, um beijo para a senhora e para toda sua família, viu? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência aqui na TV Mato Grosso, na Rádio Massa FM. Olha, se ela não sabe da minha alegria e da minha felicidade, viu? Que Deus te abençoe e abençoe a sua casa também e os seus. Na sequência, programa Wilson Santos, e pode ter certeza que ele vai falar sobre a Energisa também, ele que esteve ontem lá em Brasília, discutindo com outros parlamentares a concessão, a possibilidade de uma renovação de mais 30 anos com a Energisa aqui no estado de Mato Grosso. A complementação e muito mais informações com relação a esse tema no programa Wilson Santos, você não pode perder, tá bom? Que Deus te abençoe. Shalom. Programa Passando a Limpo, o seu jornal do fim de tarde com Agnello Corbellino.